Eu queria, hoje, passada a eleição, passada a fase de apuração, quantos ganharam no primeiro turno, quantos vão para o segundo turno, quantos partidos ganharam. Aliás, hoje a gente tem entrevista, né, Débora? Fábio, a gente vai receber, vai conversar com o Gilberto Kassab para ter uma noção. É o partido campeão das eleições, né? Partido que passou o MDB em número de prefeitos. PSD. PSD, o que eu falei? Acho que você não chegou a citar o partido. Falei PSD? Não, você só falou Kassab. Não, o Gilberto Kassab. É o partido. Kassab, que é o partido... 1h20 da tarde. Isso. Exatamente. E ele, campeão de votos, passou o MDB, que é uma coisa importante. Então vamos falar um pouquinho com ele sobre esse cenário político. E eu queria jogar aqui uma pergunta. Pablo Marçal é um fenômeno? Se Pablo Marçal é um fenômeno, Pablo Marçal é um fenômeno de que tipo? Porque, veja, a gente pode falar de fenômenos na política. Vamos combinar. Quer falar de um fenômeno na política? Vamos falar de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é um fenômeno na política. Juscelino Kubitschek é um fenômeno na política. O que é um fenômeno na política? É difícil você definir exatamente o que é um fenômeno. Fernando Collor foi um fenômeno na política. Mas ele é igual ao Getúlio Vargas? Não. Mas são dois fenômenos? São. Jânio Quadros é um fenômeno na política? Sim, foi um fenômeno na política. Mas de que tipo? Né? Pega Leonel Brizola, fenômeno na política. Paulo Maluf, no caso da política paulista, e outros personagens conhecidos da nossa política nacional. Jair Bolsonaro é um fenômeno na política. Lula é um fenômeno na política. Mas qual é a diferença entre um tipo de fenômeno e outro tipo de fenômeno? Você tem pessoas que marcaram, não é uma geração, marcaram a história do país. Você tem pessoas que criaram uma corrente de pensamento. Você tem pessoas que mudaram o jeito das pessoas pensarem. Fernando Collor de Mello, por exemplo, que é um fenômeno rápido na política, ele surge na política nacional, eu digo, quando ele começa a se opor ao governo de José Sarney, no final dos anos 80, disputa as eleições em 1989, se torna presidente da República e é empichado. Quer dizer, foi um fenômeno eleitoral, político, mas muito breve. Muito breve. Você pega Getúlio Vargas, não. É parte do século XX e a gente discute Getúlio Vargas até hoje. Ele está nos episódios de 1930, marcou a história na década de 40 e 50. O suicídio dele produziu reflexos. 64 tem a ver com o que acontece na fase do suicídio dele. E até hoje a gente fala das marcas, Petrobras, CLT, isso é uma coisa inigualável. Nesse sentido em que a gente tem alguns personagens, por exemplo, essa eleição, teve a vitória de João Campos, é um fenômeno, ele teve 70 e tantos % dos votos, Bruno Reis em Salvador também, o prefeito de Maceió com 83% dos votos, é uma coisa incrível, né? JHS. Então, quando a gente vê esses personagens que se elegeram, conseguiram se tornar unanimidades, João Campos deve estar falando, puxa, por que o recifense tem contra mim, hein, que não votaram todos em mim? É isso que ele deve estar pensando, né? Porque o conceito de sucesso desses personagens, Bruno Reis, não é possível que o soteropolitano não gosta de mim, só 78% votaram em mim. E o que eu fiz contra os 17%, né, 20% de moradores da minha cidade? Esses camaradas são fenômenos. João Campos, filho de quem é, bisneto de quem é, Miguel Arraes, é um personagem da política e tal. Nesse sentido, falando desses nomes todos, Pablo Marçal é o quê? Pablo Marçal é um influenciador digital, é um coach, amalucado, e que entra para uma disputa eleitoral. É difícil dizer que ele entrou para a política, porque ele não entrou para a política. Ele entrou numa disputa eleitoral. É como quem presta vestibular dizer que entrou na faculdade. Não entrou na faculdade, está prestando vestibular. Então ele prestou um vestibular e não conseguiu ir para a segunda fase da prova escrita. Ele caiu na fase de teste. Ficou pelo caminho. Agora, ele ficou pelo caminho e tem muita gente que diz, e já é um candidato a 2026 ao governo de São Paulo, ou é um candidato a presidente da República. Por quê?
Por que a gente conclui uma coisa dessa? Vamos lá. Janeiro de 1989. 1989 é o ano em que Fernando Collor de Mello se torna presidente da República, um candidato de direita. Pesquisa da Fiesp, feita pelo Ibope, perguntando para o eleitor que tipo de perfil que ele queria para ser presidente da República. Sabe o que saiu? Um candidato de centro-esquerda. De centro-esquerda. Aí fizeram uma pesquisa espontânea. Primeiro lugar, Leonel Brizola, 14% das intenções, né? Pesquisa espontânea, 14%. Primeiríssimo lugar, um político de esquerda. Segundo lugar, Paulo Maluf, 5%. Lula e Collor, que foram os dois que foram para o segundo turno, Lula tinha 3%. Collor tinha 1% na espontânea. E o eleitor queria um cara de centro-esquerda. E o eleitor colocou um cara de centro-direita ou de direita na presidência da República meses depois. Então, por que será que as pessoas diziam que queriam um candidato de centro-esquerda e acabaram votando num candidato de centro-direita? Porque era uma pesquisa teórica, mas era um fato. Se alguém fosse tirar uma conclusão com base na leitura dessa pesquisa, diria: teremos um presidente de centro-esquerda. Tirando conclusão com base no desempenho do Pablo Marçal, tem gente que diz: ele é um player para daqui 2 anos. Mas 2 anos antes de Dilma ser candidata a presidente, ela não era nada. 1 ano antes, ela não era nada. Alguém acha razoável imaginar em 2016, 2 anos antes da eleição de Bolsonaro, dizer que Bolsonaro ia ser presidente da República? Faz o menor sentido. 1994, artigos de jornal dizendo o seguinte: olha, a candidatura Fernando Henrique Cardoso, lembrando que Fernando Henrique foi o presidente eleito em 94, a candidatura Fernando Henrique Cardoso é uma piada. Ele tá se tornando ministro da Fazenda num país que tem 40% de inflação mensal. Ele não tem a menor chance. Ele virou presidente da República porque ele conseguiu combater a inflação. Então as coisas mudaram. Em 1998, quando Fernando Henrique é reeleito, se dizia: a crise econômica e o desemprego farão com que a oposição tenha uma chance muito grande de se eleger. Mas como assim? E aí o Lula dizia: é a eleição que a gente vai ganhar. E não ganhou, só foi ganhar em 2002. Aliás, 2002, o ano começa com uma presidente eleita, Rosiana Sarney, filha de José Sarney, e que diziam que era imbatível. Ela largou o ano isolada, em primeiro lugar. E não aconteceu nada. Então, diante disso, afirmar que Pablo Marçal é um fenômeno, primeiro teria que se chamar de fenômeno eleitoral, não político, porque ele não entrou para a política. Depois, fenômeno eleitoral é de se esperar que faça alguma coisa que impressione. Fazer barulho, o baile funk faz, o pancadão faz, etc. e tal. Agora, quem enche o estádio é o Bruno Mars, entendeu? Não é o pancadão. O Paulo Marçal é o pancadão na política, é o pancadão na corrida eleitoral e ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Não conseguiu. Ah, mas ele chegou perto do Boulos. Mas quem é Boulos? Quem é Nunes? Quem são esses personagens na política nacional? São candidatos a prefeito de São Paulo. O Nunes pode se tornar um tremendo político extraordinário. Boulos pode se tornar um tremendo político extraordinário. Hoje, são figuras da política local, da cidade de São Paulo. E contra eles é que Pablo Marçal ficou em terceiro lugar, depois de ter cometido erros e mais erros e mais erros. O único acerto dele foi o ponto de largada, que ele tinha uma dose de agressividade que impressionava. A gente vê vários fenômenos assim, histórias, programas de televisão que surgem impressionando, duram 6 meses e acabam, porque não tem aquela resistência. A política não é a arte de correr 100 metros rasos, feito o Usain Bolt corre. A política é a maratona. Você tem o voo na política, do avião, não é do foguete, que sai com aquela quantidade de combustível brutal e que pode terminar em Challenger, explode e acaba. O voo faz escala. Agora eu vou parar em Florianópolis. Agora vamos descer em Goiânia. É assim que funciona. Os vencedores da política constroem os feitos, constroem a sua trajetória e criam fenômenos. E existe uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é o momento na política. Momento. Existe o momento. O personagem e seu momento. A Revolução Cubana não aconteceu em 1959 porque eles falaram: vamos esperar 2 anos? Então vamos esperar mais 3.
Não, era 59, não ia acontecer em 63, não dava para acontecer em 56 também. O ataque em Pearl Harbor aconteceu nas condições de 41, porque eram as condições dadas para acontecer em 1941. Não dá para você simplesmente falar, vou fazer a Segunda Guerra Mundial, vou fazer agora a Terceira Guerra Mundial. Não, se as condições não forem dadas, não teremos a Terceira Guerra Mundial. Então, não dá para simplesmente o Pablo Marçal escolher, agora serei candidato a presidente da República. Coisa que ele falou, né? Em vez de calar a boca, simplesmente dar os parabéns a quem foi para o segundo turno, ele resolveu dizer que ele segue em frente, que ele vai ser candidato a governador, ou quem sabe ele até falou a tal da presidência, ele falou um negócio meio ridículo, para variar, né, pelo estilo ridículo que ele tem. Então, pode ser até que ele seja um fenômeno. Se for um fenômeno, não é um fenômeno político, porque ele entrou para a política. Se for um fenômeno eleitoral, é de se imaginar que para ser um fenômeno eleitoral tem que ganhar alguma coisa que ele não ganhou. Então ele pode ser um fenômeno de comunicação, mas também não foi bem sucedido, ele já era bem sucedido nesse campo, de forma que ele está num limbo, ele fica num limbo indescritível, mas que todo mundo chama de fenômeno, e vi vários analistas dizendo, ele já é um fenômeno. Mas como assim? Então, se ele já é um fenômeno, que palavra a gente vai usar para descrever Getúlio, Juscelino, Tancredo Neves e outros personagens da nossa história, Lula, Bolsonaro? Não vai ter palavra, nós vamos ter que criar uma palavra no vocabulário, porque nós gastamos fenômeno com esse sujeito que foi derrotado na eleição de São Paulo. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.